A gente precisa conversar sobre o quanto é perigoso nossa exposição na internet. Tem uma menina chamada Ava Grace Marjorie, de apenas 15 anos na época, que ela amava postar conteúdos em suas redes sociais, dela dançando, dela mostrando o dia a dia dela. E tinha um seguidor dela chamado Eric, que era obcecado por ela. E ele mandava altos directs pra ela. Então ela falou pro pai dela, que era policial aposentado, e ele pediu pra ela tomar muito cuidado e ficou muito preocupado com essa situação. Até que um dia ele mandou várias mensagens pra ela, pedindo fotos dela daquele jeito, e ela pegou e bloqueou ele. Ele não gostou nada disso, mandou mensagens pra colegas que estudaram com ela na época e conseguiu o número dela. Ela ficou muito assustada e bloqueou ele em todas as redes sociais. Até, gente, que ele conseguiu o endereço dela e foi em frente da casa dela, pegou aquele objeto que dispara e, gente, fez aquilo na frente da casa dela. Obviamente o pai dela pegou também, porque ele era policial aposentado, mas ele tinha também. Assim que o Eric viu o pai dela, ele disparou, só que falhou. E na hora ele se assustou, saiu correndo. Só que enquanto a mãe dela ligou pra polícia e eles não chegaram, ele voltou lá. E na hora que ele ia fazer aquilo também pra poder tirar a vida do pai dela, o pai dela pegou e tirou a vida dele. Hoje, ela ainda posta conteúdo na internet. Ela tem 18 anos, então tomem muito cuidado, porque essa história poderia não ter tido um final feliz. O que é normal ver às 3 da tarde, mas muito assustador ver às 3 da manhã. Eu vou começar aqui contando pra vocês, e eu quero que vocês continuem me contando isso nos comentários depois, combinado? Primeira coisa, o corredor aqui de casa. Ele é muito bizarro, gente, só que não é uma coisinha assim, é tranquilo. Não, ele é muito assustador de noite. 3, 4, 5 da tarde é muito de boa, manhã, que entra, né, a luz do sol pela janela, ilumina tudo, fica bem tranquilo passar por ali. O problema, gente, é à noite. Quando eu levanto pra ir no banheiro ou tomar água, ele fica muito perturbador. Teve um dia, né, que eu tava aqui no meu quarto e eu olhei assim, de canto dos olhos, e eu vi um vulto passando bem rápido pelo meu corredor. Só que o problema é que eu tava sozinho em casa. Segunda coisa, teve um dia que eu tava brincando com meus primos aqui na minha cidade, tava brincando com eles 3 horas da manhã ou de madrugada, mais ou menos nesse horário, porque antigamente era muito tranquilo. Hoje não mais, mas antigamente era tranquilo. Eu tinha uns 12 anos e chegou num certo momento da brincadeira que eu falei, gente, eu parei, eu vou ali na minha casa buscar um negócio rapidinho, depois eu já volto. Uma criança andando na rua sozinho de madrugada. Sim, antigamente era tranquilo isso. Quem mora no interior sabe o que eu tô falando. Então eu tava andando, chegou na esquina da minha casa, só pra vocês entenderem, tem um parquinho. E nesse parquinho tinha um balanço. E eu olhei assim, e mais ou menos uns 200, 300 metros, eu vi uma menininha no balanço, tranquilo, balançando. Se essa cena fosse umas 3, 4 horas da tarde, seria perfeito, tranquilo, uma coisa mais normal do mundo. Só que o problema, gente, é que era às 3 da manhã. E eu virei assim, né? A hora que eu virei novamente, cadê essa menina? Ela sumiu, desapareceu. Agora me conta aqui nos comentários. O que é normal ver às 3 da tarde, mas muito assustador ver às 3 da manhã? Eu vou começar aqui contando pra vocês, e eu quero que vocês continuem me contando isso nos comentários depois, combinado? Primeira coisa, o corredor aqui de casa. Ele é muito bizarro, gente. Só que não é uma coisinha assim, é tranquilo. Não, ele é muito assustador de noite. 3, 4, 5 da tarde é muito de boa, manhã, que entra, né, a luz do sol pela janela, ilumina tudo, fica bem tranquilo passar por ali. O problema, gente, é à noite. Quando eu levanto pra ir no banheiro ou tomar água, ele fica muito perturbador. Teve um dia, né, que eu tava aqui no meu quarto e eu olhei assim, de canto dos olhos, e eu vi um vulto passando bem rápido pelo meu corredor. Só que o problema é que eu tava sozinho em casa. Segunda coisa, teve um dia que eu tava brincando com meus primos aqui na minha cidade, tava brincando com eles 3 horas da manhã ou de madrugada, mais ou menos nesse horário, porque antigamente era muito tranquilo. Hoje não mais, mas antigamente era tranquilo. Eu tinha uns 12 anos e chegou num certo momento da brincadeira que eu falei, gente, eu parei, eu vou ali na minha casa buscar um negócio rapidinho, depois eu já volto. Uma criança andando na rua sozinho de madrugada. Sim, antigamente era tranquilo isso. Quem mora no interior sabe o que eu tô falando. Então eu tava andando, chegou na esquina da minha casa, só pra vocês entenderem, tem um parquinho. E nesse parquinho tinha um balanço. E eu olhei assim, e mais ou menos uns 200, 300 metros, eu vi uma menininha no balanço, tranquilo, balançando. Se essa cena fosse umas 3, 4 horas da tarde, seria perfeito, tranquilo, uma coisa mais normal do mundo. Só que o problema, gente, é que era às 3 da manhã. E eu virei assim, né? A hora que eu virei novamente, cadê essa menina? Ela sumiu, desapareceu. Agora me conta aqui nos comentários. Salve, meus nobres! Nesse vídeo aqui, essas mulheres estão jogando esse jogo. A questão de falar luz apagadas e apagar a luz e a pessoa poder se movimentar, normal. Quando a pessoa falar luzes acesas e acender a luz, a pessoa tem que ficar parada, isso continua a mesma coisa. Só que a diferença é que a outra pessoa, ela tem apenas 5 movimentos
até chegar na pessoa que está apagando e acendendo as luzes, porque enquanto elas estão jogando esse jogo, começa a acontecer algumas coisas bem estranhas. You have 5 moves to get to me. Oh. Oh my God. Sorry. Something fell, right? Yeah, it was sitting right here. And it just fell off? Okay. No, that's how this blew off. There's no way it was here. Feel how heavy this is. No. Yes, it was sitting right here. Did you touch that? No, she didn't touch it. No. That's. Maybe it was like. Wait. What? Was that already? Why is that? Oh! Oh my God. Oh my God. What the hell? That was so I Eu vou te contar um relato agora, depois você me fala o que você achou sobre isso. O nome do seguidor que enviou esse relato sobrenatural pra gente é Juninho. E ele conta que há 4 ou 6 anos atrás, ele morava na roça. Gente, ele explica que pra ter água em casa, ele tinha que ligar uma bomba que puxava água do poço pra caixa d'água. E adivinha? Era ele que tinha que fazer isso todo santo dia. E na maioria das vezes, ele ia na parte da noite, só com a lanterna do celular na mão. Ele conta que como ele tinha medo no caminho, ele ia cantando um louvor pra tentar se acalmar. E só que teve uma noite que ele esqueceu o celular em casa e decidiu não voltar pra pegar. Quando ele chegou lá na escuridão da noite, ele começou a ouvir um som estranho, como alguém gritando ou algo do tipo. Juninho perguntou pro padrasto dele sobre esses barulhos estranhos que ele ouviu na noite anterior. E meus nobres, foi aí que ele descobriu que há muito tempo atrás uma mulher perdeu sua vida naquele mesmo poço. E depois as pessoas tiraram os restos mortais dela de lá e enterraram próximo daquele mesmo poço. E no dia seguinte ele voltou lá, agora usando lanterna. E diante de seus olhos, ele viu uma mulher olhando para ele com a cara pálida, as roupas rasgadas, cheias daquele líquido vermelho, e ele conta que na hora, obviamente, ele ficou apavorado e saiu correndo sem olhar para trás. O padrasto diz que ele também já viu aquela mesma mulher ali próximo do poço, passando pela mata. E depois disso, Juninho conta que ele nunca mais voltou lá sozinho, apenas acompanhado da irmã. E você, teria coragem de fazer uma visita nesse poço? Você já teve algum relato sobrenatural que mudou a sua vida? Mande o seu relato também. Se você gosta de vídeos como esse, deixe seu like e me segue pra mais. Esses amigos de apenas 17 anos foram encontrados sem vida em seu carro numa fazenda abandonada. Salve, meus nobres do terror. Aqui é quando histórias só vai ter ficção e o sobrenatural, mas às vezes podem ser reais. E ninguém tinha ideia do que poderia ter acontecido com esses adolescentes. Bom, até agora. Esse vídeo tem imagens não editadas da câmera de um dos meninos, também encontrada no carro. Who's there? I don't know. I'm really lost. O GPS parou de funcionar e eles estavam totalmente perdidos. E quando um deles saiu do carro para fazer suas necessidades, ele viu um homem mascarado na escuridão. Like wearing some sort of mask. Look, it's a sign. It's a sign. Então eles viram placas e ficaram muito contentes, mas logo eles perceberam que eles estavam andando em círculos ou eles estavam presos em algo muito mais assustador que isso. Oh, it's like the scariest thing ever. What station was that? Look, guys, look. Oh my God, Stevenage. Yes. Então finalmente, eles estavam livres daquele lugar, mas o que eles não sabiam é que o pesadelo estava apenas How did começando. we get here? Lendas japonesas até você morrer de medo. Parte 4. Geralmente, em filmes de terror, as crianças são mais fáceis de serem manipuladas, por isso são alvos fáceis. Nessa lenda, não existe qualquer tipo de registro de sua origem, mas só se sabe que ela é o puro mal, o mal genuíno, uma yokai, conhecido como Hashishaku-sama, a mulher de 2 metros de altura. Imagina que você vai visitar seus avós numa área rural lá do Japão, e você tá lá, deitado no gramado do quintal, quando de repente, você começa a ouvir um som muito estranho. Sabe aquele som de bolhas estourando? Até você percebe que esse som bizarro está vindo do meio da floresta escura. Até que no meio das árvores, você vê uma mulher muito alta, com um vestido branco, longo e um chapéu de aba bem grande. Só que de repente, diante de seus olhos, ela simplesmente desaparece. Então você entra para dentro de casa e conta tudo para seus avós. E o seu avô já pega o telefone e liga na hora para uma bruxa local, porque ele sabe muito bem o que vocês podem estar enfrentando. E a sua avó te pergunta se você se sentiu atraído por aquela coisa. Então a bruxa chega e te coloca num quarto isolado, com
com sal em todas as portas e janelas, e depois de horas você sai e ela te entrega um pergaminho e diz pra você nunca se separar daquilo, pois é a única forma de você se proteger. Só que você jamais pode visitar seus avós naquele lugar. Hashishaku-sama atrai as crianças usando esse som bizarro, jogando uma maldição nelas. Se uma criança ouve, aquela coisa vai seguir ela até pegar. E se seus pais ou responsáveis não acreditarem, a chance de sobreviver é zero. Então, se você ouvir esse som, torça para que seus pais ou responsáveis acreditem, pois senão já pode ser tarde demais.